Hoje, você vai aprender nessa aula sobre contaminação cruzada por glúten. Como voltar a viver em um mundo contaminado. Eu preparei para vocês essa aula sobre contaminação cruzada. Vou usar como base um material que é exclusivo para os alunos do meu curso Emoções Gluten Free. Então, é uma lista de possíveis locais que podem estar contaminados, possíveis locais onde o glúten se esconde. Então, eu vou usar esse material como base para dar essa aula aqui para vocês hoje. É um PDF lindinho, vou mostrar para vocês aqui como é que ele é. Olha só, é assim, pessoal. Então, é um material bem legal. Todo aluno do curso tem lá à disposição como voltar a viver em um mundo contaminado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para você sobre contaminação cruzada. Ela é uma das principais causas de manter os sintomas ativos, os sintomas da doença. Porque a pessoa que se contamina frequentemente, ela não restaura completamente o intestino e ela mantém vários sintomas ativos porque a doença celíaca está ativa no organismo dela. Isso é uma porta de entrada para vários outros problemas, várias outras doenças associadas. Então, como é que eu faço para viver em um mundo contaminado, Cláudia? Para todo lado que eu olho tem glúten. A maneira mais fácil para você voltar a viver em um mundo contaminado é saber exatamente os possíveis locais onde esse glúten pode estar. Quando você sabe o que pode, o que não pode estar contaminado, é mais fácil para você evitar ter contato com isso. E aí você consegue manter sua dieta em dia e ficar livre de sintomas, ficar saudável de novo, ter sua vida de volta. Então, a primeira coisa, quando eu penso em contaminação, a primeira coisa que me vem à mente é, por exemplo, eu estava em um ambiente fechado, tinha algumas pessoas gripadas e eu me contaminei. Eu peguei o vírus da gripe, fiquei gripado também. Então, me contaminei com uma bactéria que estava num alimento, que ficou ali exposto, eu comi esse alimento e me contaminei. O que é contaminação? É quando alguma coisa do meio entra no nosso organismo e acaba fazendo algum tipo de mal, acaba contaminando a gente. Primeira coisa que vem à mente são os micro-organismos, vírus, bactérias, parasitas, toxinas de vírus. Então, a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa em contaminação. E quando eu junto esse termo contaminação cruzada, o que eu quero dizer com isso? O que a área de segurança alimentar quer dizer com isso? Quando a contaminação é cruzada, quer dizer que veio de um outro alimento para aquele alimento que eu consumi. Então, cruzou lá dentro da cozinha, lá no buffet, cruzou esses dois alimentos, se cruzaram e acabou me contaminando porque eu ingeri esse alimento. Vamos entender exatamente como é que isso acontece. Quando eu estou lá na cozinha, por exemplo, o chefe do restaurante lá na cozinha, ele pega uma tábua, pega uma faca e vai fatiar uma peça de carne, vai fazer bifes, né? Aí ele faz vários bifes e aí usou aquela tábua ali e ele reserva esses bifes para grelhar, assar, enfim, fritar, empanar, o que ele quiser fazer. E aí ele vai pegar um pano e vai secar ali essa tábua onde estava aquele sangue da carne, aqueles pedacinhos de carne que sobraram, e vai secar a tábua com esse pano, com papel toalha, seja o que for. Ele olha para essa tábua e acha que ela está limpa. Beleza. Aí ele pega o alface, ele pega o tomate e começa a fatiar ali em cima dessa tábua, em cima da mesma tábua e com a mesma faca. Começa a fatiar o tomate, começa a fatiar o alface para fazer a salada que ele vai servir lá no buffet, junto com aquela carne e com os demais acompanhamentos. Aí o que acontece? Ele pega essa carne e vai, por exemplo, grelhar. Coloca lá na grelha e qualquer bactéria, qualquer contaminante que tiver ali naquela carne vai morrer com o calor da grelha. Vai passar ali a carne
e vai reservar para servir no buffet, vai manter aquecido na temperatura de segurança e vai matar aquelas bactérias ali que estavam possivelmente naquela carne, que veio do ar, que veio lá do abatedouro, que veio da mão dele, enfim. Matou essas bactérias, beleza. Só que aquele tomate, aquele alface que ele fatiou na mesma tábua, com a mesma faca, não vai no fogo, é uma salada fria. Então, qualquer bactéria que tiver ali vai passar para o tomate e vai passar para o alface. Como é que a gente chama isso? Isso chama contaminação cruzada. Uma bactéria que estava na carne passou para o tomate, para o alface, ali dentro da cozinha. Esses alimentos se cruzaram e um alimento contaminou o outro. Devido à ausência de procedimentos de segurança e vários outros protocolos que a gente tem dentro de uma cozinha. Aí, essa carne mataram todas as bactérias que estavam ali e tudo mais, só que o tomate e o alface não, porque não foi no fogo. Aí, uma pessoa desavisada que vai ali naquele buffet, vai comer aquele alface, aquele tomate, aquela salada fria e vai se contaminar. Vai dar uma diarreia, vai dar uma disenteria, vai pegar uma infecção alimentar. Como que isso acontece no caso do glúten? O glúten, ele não é um ser vivo, como uma bactéria que contamina a carne, contamina os alimentos, um fungo. O glúten não é um ser vivo, ele é uma proteína, como todas as outras proteínas presentes no ovo, na carne, na amêndoa, e em qualquer outro alimento. Ele é uma proteína. Ele é uma composição bioquímica, uma composição química ali, e então ele não morre. Não tem como a gente matar o glúten. Não dá para eu colocar o glúten em uma alta temperatura, matar ele, ele não vai me fazer mal. Se fosse assim, era fácil, né? Quando a gente assar o pão, assar o bolo, o glúten estava morto, não fazia mal. Mas não é assim, o glúten não é um ser vivo. Então, ele não vai se desfazer com calor. E aí, esse é um grande problema nosso dentro da cozinha, quando a cozinha não é exclusiva sem glúten. E é aí que acontecem as contaminações cruzadas. E não só dentro da cozinha, eu vou trazer vários exemplos aqui para você. O que eu quero demonstrar é que a gente não elimina o glúten da mesma maneira que a gente elimina outros tipos de contaminações em alimentos, que é o caso de bactérias, de fungos. Se a gente coloca a alta temperatura, se a gente congela esse alimento, vai matar. No caso do glúten não é assim. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado maior. Eu vou trazer aqui para você algumas dúvidas que eu recebo diariamente nas redes sociais e vou trazer aquela lista que faz parte do curso Emoções Gluten Free. Vou trazer para você ficar sabendo onde o glúten se esconde e conseguir evitar. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que prestar atenção. Quando você vai comprar tempero em pó ou tempero em pasta, enfim, os temperos, eles são uma possível fonte de contaminação por glúten. Por quê? Porque lá na fábrica que embala o tempero, seja em pó, seja em pasta, aquele equipamento que passa, por exemplo, um açafrão. Açafrão, naturalmente, ele não tem glúten. Só que se lá na empresa que faz essa embalagem, ele passa num equipamento que antes passou farinha de trigo, por exemplo, esse açafrão vai ficar carregado de glúten, daquela farinha de trigo que passou ali antes. Então, se essa empresa não tem um protocolo de limpeza, de equipamento, ou se ela não é uma empresa exclusiva gluten free, esse açafrão vai estar contaminado. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Ler o rótulo, entrar em contato com o fabricante, liga no saque, tira a dúvida. Se ainda restar a dúvida, se aquele atendente ali você não sentiu segurança, pede um laudo, porque as empresas têm que fornecer o laudo, já que para comprovar o que está escrito ali no rótulo, contém ou não contém glúten. E um outro possível contaminante de temperos é que algumas empresas usam a própria farinha de trigo para aumentar o volume do tempero em pó. Então, você tem ali açafrão, páprica, alho granulado. Então,
fubá também, tem que prestar atenção. A empresa coloca farinha de trigo para aumentar o volume. Então, você acha que está comendo açafrão, você acha que está comendo páprica e está comendo mais farinha de trigo do que tempero. Então, tem que prestar atenção nos temperos, olha na sua casa, como é que tá e tudo mais. Um outro ponto é lavar sempre fruta que não vai... que você vai consumir ela in natura, fruta, verdura, lavar muito bem. E não só por causa do glúten, né, gente? Por várias outras coisas, por causa de agrotóxicos, por causa de bactéria que tá ali, tudo que a gente vai comer in natura. E porque pode ter sido contaminado na hora que estava transportando lá dentro do caminhão. Às vezes tinha um saco de farinha de trigo que estourou ali, sujou todas as frutas. E um grande problema, assim como as bactérias, a gente não consegue enxergar, e mesmo a gente não enxergando, elas vão fazer mal se a gente comer, vai se reproduzir lá dentro do organismo e vai fazer mal, o glúten é a mesma coisa. Mesmo que você não esteja enxergando o grãozinho, uma sujeirinha, mesmo que você não esteja vendo, ele pode estar ali e essa mínima composição, essa mínima presença de glúten vai fazer mal. Então tem que prestar atenção nesses detalhes. Lavar sempre as frutas, por causa do glúten e por causa de outros contaminantes, né? Uma outra questão que você precisa prestar atenção, que o glúten se esconde muito, é em cogumelo, in natura. Quando a pessoa vai produzir o cogumelo fresco, alguns produtores usam como substrato para produzir esse cogumelo, como se fosse a base ali, né, para o cogumelo crescer e se desenvolver. Alguns produtores usam a palha de trigo. Então, esse cogumelo pode estar contaminado. E cogumelo é uma coisa que às vezes a gente não lava, né, dentro da cozinha, porque às vezes ele muito sensível, ele se desfaz ali embaixo da torneira. Então tem que prestar atenção. Pergunta para o produtor onde que ele faz a criação, né, o cultivo, onde que ele faz o cultivo desse cogumelo. Né? Bate um papo ali, tranquilo. Onde você faz o cultivo? Que interessante a maneira que o cogumelo se cultiva aí. Onde que você faz? O que que você usa? Para você saber exatamente o que que é e não correr risco. Uma outra fonte de contaminação são os alimentos orgânicos. Às vezes a gente acha que está consumindo orgânico e aí está mais saudável e tudo mais, precisa prestar um pouquinho de atenção e bater um papo ali com aquele produtor. Aproveita para socializar ali com as pessoas, saber como é que é a produção e tudo mais. As pessoas adoram falar sobre isso, gente. Adoram. Eu já tive experiências excelentes em relação a isso. O que é o problema do alimento orgânico? Olha só. Como não pode usar veneno, não pode usar agrotóxico, não pode usar certos tipos de fertilizantes para obter o selo do alimento orgânico, alguns produtores eles usam uma calda que é como um biofertilizante, que é permitido para obter o selo do alimento orgânico. Só que essa calda ela é feita com farinha de trigo. E aí, junto com a farinha de trigo, coloca outras coisas e tudo mais, como se fosse ali uma base, entende? E aí, essa base, eles usam água e farinha de trigo. E aí, pulveriza ali no alface, no tomate, no pimentão, na cenoura, nos vegetais orgânicos, no morango. Então, pergunta bem para o produtor como é que é o cultivo, bate um papo com ele para saber. Pergunta se ele usa calda, chama calda bordaleza. Calda bordaleza. Então pergunta, você usa e tudo mais, como é que você cultiva, para você ter certeza se tem ou não glúten ali. Outra coisa é brinquedo de criança, por exemplo, massinha. Aquelas massinhas de modelar, todas coloridas que criança adora, algumas têm trigo, tem uma pasta ali de trigo e aí vai ter glúten. E isso pode contaminar a sua casa inteira, porque a criança sai modelando a massinha, sai amassando a massinha na mesa de refeição, na parede, no chão, no sofá. Então precisa realmente ler a composição, qualquer coisa ligar no fabricante. Tem farinha de trigo.
usa farinha de trigo na produção, outra coisa, aquelas papinhas de boneca, aquelas bonequinhas que cresce o cabelinho. Então, prestar atenção nessas coisas pastosas de brinquedo de criança e tudo mais, porque algumas têm glúten. Uma outra fonte de possível contaminação é produto que a gente costumava comprar a granel. Sabe aquelas lojas tipo Biomundo, Mundo Verde, todas essas lojas que fornecem castanhas a granel, tempero a granel. O que pode acontecer? Às vezes tem alguma coisa ali que foi empanada ou que foi passada ali na farinha de trigo para ficar mais soltinho, né? Para não formar grumo. A indústria usa muito farinha de trigo para isso. E aí, o que acontece? Às vezes o atendente pega a mesma pá que ele usa para pegar esse alimento empanado, esse alimento que passou na farinha de trigo, ele usa para pegar a sua castanha de caju, a sua castanha do Pará, macadâmia. E aí, o que vai acontecer? Aquela farinha de trigo que estava naquele outro produto vai passar para a castanha. Ou então mesmo aquela luvinha que eles usam, às vezes colocam uma luva assim plástica, mistura tudo ali. Então, o produto a granel é muito perigoso de ter glúten, porque eles não conseguem ter um controle muito rígido sobre isso. Então, a maioria dessas lojas, ninguém garante um alimento livre de contaminação cruzada. Vai comprar, compra um pacote fechado, tem várias lojas, sites que você consegue comprar, que tem laudo, que te fornece laudo, site inclusive de pessoas celíacas. E então prestar bastante atenção, ler o rótulo, entrar em contato. Produto a granel é muito perigoso de ter glúten, então é importante evitar. Restaurante ali self-service, que não tem uma cozinha exclusiva, e mesmo restaurante à la carte, que também não tem a cozinha exclusivamente sem glúten, é uma cozinha compartilhada, faz alimento tanto com glúten quanto sem glúten, ali dentro da mesma cozinha, é aquilo que eu expliquei logo no início. O que acontece? É muito complicado ter um procedimento para limpar esses utensílios, essa bancada, né, as tábuas, faca, até mesmo o avental ali de quem está manipulando. É muito complicado fazer isso. É possível? É, mas exige um procedimento muito bem padronizado desse restaurante, dessa cozinha. E é muito complicado para fazer se não tem esse procedimento, ou se não tem um lado da cozinha separado, com utensílios separados só para alimentos sem glúten. Então, ali no buffet, o que pode acontecer? Aquele pegador que fica ali em cima do buffet, às vezes tem nuggets, tem bife à milanesa, tem macarrão. Tem várias coisas ali no buffet que a pessoa que se serviu antes de você, às vezes usou o mesmo pegador, misturou os pegadores, às vezes foi pegar um macarrão, caiu um pedacinho de macarrão dentro do feijão, e aí você vai lá e pega aquele feijão e coloca no seu prato. Já era, se contaminou, comeu glúten, né? Ou então, às vezes, vários restaurantes até usam a própria farinha de trigo para engrossar molho. Então, molho é um negócio muito perigoso. Tem que certificar muito como é que foi feito. Molho é complicado. Molho branco, molho rosé, sopa, caldo, mesmo mandioca, caldo de batata, caldos em geral, sopa, é muito perigoso, porque as cozinhas elas usam a farinha de trigo para engrossar, para dar aquele caldo mais grosso, mais espessado. Então, tudo que tem molho é extremamente perigoso. Outra coisa, dentro de cozinha, dentro de restaurante, que também é uma fonte de contaminação cruzada gigante, é fritura. Porque, por mais que você vá, sei lá, no McDonald's e várias batatas industrializadas têm farinha de trigo. Elas são pré-fritas, elas são passadas na farinha para ficar soltinha. Então, não confia em batata. Batata de McDonald's, de Burger King, não confia. E por mais que seja livre de farinha de trigo, por mais que seja somente batata, na maioria das vezes não é, mas mesmo que seja, às vezes a cozinha usou para fritar o mesmo óleo que fritou um nuggets, que fritou um bife à milanesa, que fritou um quibe. E aí terminou de fritar o quibe, ficou cheio ali de empanado da farinha,
E aí vem e frita a batata. Aí essa batata vai ficar cheia de glúten, vai grudar tudo ali nela. Então você vai comer batata, você está comendo glúten. Então fritura, foge de fritura. Ali na grelha, às vezes a pessoa acha, eu vou pegar só um filé de frango grelhado ali. Às vezes ele esquentou ali um bife à milanesa, às vezes esquentou um nuggets ali, às vezes passou um quibe, às vezes esquentou um pão. Então, restaurante que não é exclusivo tem que tomar bastante cuidado e evitar o máximo possível, só comer no caso de uma emergência. E fazendo assim aquelas várias perguntinhas. Aproveita para socializar com o garçom, pergunta o nome dele, vai nessa que é mais garantido. Beleza? E uma outra fonte aqui, que é muito possível também de estar contaminado, que tem que prestar atenção, é açougue. Açougue e padaria. Sabe quando a gente vai comprar frios? Presunto, mussarela, mortadela, tudo que é fatiado. E açougue, né? Às vezes, por exemplo, no açougue, eles vendem carne temperada, almôndega, e aí usa farinha de trigo para dar liga na almôndega, tem muito isso, hambúrguer. Às vezes o açougue fabrica e vende pronto para a pessoa levar, para só chegar em casa e preparar. E aí essa farinha de trigo fica ali em cima da bancada, fica no moedor da carne, fica na faca, na luva, no avental. Então, presta atenção no açougue que você costuma frequentar, pergunta se tem esse tipo de produto pronto, observa ali na vitrine, geralmente fica exposto almôndega, frango temperado. Então pergunta como é que eles fazem isso, se usa farinha de trigo, porque senão você vai comprar uma carne e ali um bife, e aí você acha que era impossível aquilo ali ter glúten, você continua passando mal, continua tendo sintoma e não sabe de onde está vindo. Pode ser lá do açougue. Ou pode ser lá da padaria, que você pediu para fatiar o presunto, o queijo, e aí alguém manipulou ali um produto com farinha, um produto empanado, e aí ficou contaminado. Sempre que for possível, compra já o produto que vem fatiado lá da fábrica, lá da empresa, porque aí vem no rótulo se tem glúten ou não. Aí você consegue saber se aquilo ali foi realmente manipulado num equipamento que não passou glúten. E se por acaso for necessário que você peça para fatiar na hora, olha primeiro o ambiente, pergunta para o funcionário como é que é, se tem farinha e tudo mais. Porque isso é realmente uma fonte de contaminação. Uma outra coisa é a ração do pet, a ração do cachorrinho, a ração do gato. Muitas rações, daquela sólida, daquela pastosa, tem farinha de trigo. Para ajudar a dar liga, para dar volume, sabe? As empresas usam farinha para tudo. E aí, você pode estar se contaminando através do seu animalzinho. Mesmo que você não manipule diretamente a ração dele, ele vai lá comer e aí vem brincar com você, com o pelinho todo cheio de glúten, cheio de farelinho, e aí deita no sofá, deita no seu colo, e aí deita na cama, vai encher tudo desse glúten que está na ração do pet. Mas já existem várias marcas que são livres de glúten, vem inclusive no rótulo, que não tem cereal, que não tem glúten. Então as empresas já estão muito conscientes em relação a isso. Então é só escolher, questiona o veterinário, explica, e aí escolhe uma marca que não tem glúten. Prestar atenção na ração do pet. Uma outra coisa que contamina bastante, e eu caí muito nessa até que eu aprendi durante essa trajetória, é cosmético. Maquiagem, batom, creme de cabelo, shampoo, hidratante de pele, esmalte. Então, tudo que você for passar no seu corpo, lê o rótulo antes. No caso de cosmético, você não precisa se preocupar, por exemplo, com contaminação cruzada. Porque às vezes a gente fica desesperado. Ai, meu Deus, Cláudia, será que essa empresa aqui passou esse meu creme num equipamento que antes passou alguma coisa com glúten? Não. Cosmético, você não precisa se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar e se atentar no caso dos cosméticos? Ler o rótulo e observar todos os ingredientes que está escrito ali. E procurar
por trigo, centeio, cevada e aveia. Eu vou deixar a lista aqui embaixo, tá? O que você tem que procurar. Então, nos cosméticos, basta isso. Lê ali na caixinha do batom. Se você usava antes do diagnóstico um batom, uma maquiagem que talvez tenha glúten, é melhor você trocar. Por exemplo, você acabou de comer uma lasanha e aí vai retocar seu batom. Aquele batom vai ficar cheio do glúten que você comeu. E aí, como o glúten não é um ser vivo, né? Ele fica ali naquele batom infinitamente. Então, troca tudo, mais garantido. E é só você ler o rótulo, não precisa se preocupar se a fábrica, se a empresa tem um outro produto com glúten, não tem problema. Basta você ler o rótulo do seu. E sempre que for comprar de novo, mesmo que você tenha costume de usar sempre, lê o rótulo, porque as empresas mudam isso todo dia. Então, um produto com shampoo que você usava antes, que não tinha glúten, pode ser que agora tenha. Basta pegar, ler o rótulo, conferir ali se tem os componentes com glúten, centeio, cevada, aveia, trigo, e tá tudo ok. Só lembrar de conferir e prestar atenção. Uma outra coisa que é importante prestar atenção é material que a gente usa no dia a dia, por exemplo, no trabalho. Se você compartilha sua mesa com alguém, às vezes você trabalha por turnos, de manhã é uma pessoa, à tarde é você. É sempre bom passar um pano no teclado, porque tem muita gente sem noção que come na frente do computador, né? Bolacha, pão, enfim. Se você compartilha, lembra sempre de carregar na bolsa, no bolso, um vidrinho, passa ali um pano, limpa, tira o excesso de tudo que está ali na mesa. E sempre que estiver nesses ambientes assim, que você compartilha com as pessoas, não ficar levando a mão na boca, não ficar roendo unha, porque, vamos combinar, né, gente? Isso é um péssimo hábito, né? Não só por causa do glúten. E sempre lavar a mão antes de comer, né? Não ficar levando a boca e prestar atenção nisso. E uma outra coisa, se na sua casa as pessoas ainda comem glúten, é muito importante que você preste atenção nisso também dentro de casa. E toalha que você compartilha, toalha de rosto, pano de prato. Se uma pessoa antes limpou a boca ali toda cheia de pão, toda cheia de bolacha, vai ficar farelinho de glúten ali. Então tenha os seus próprios, né? Se na sua casa as pessoas ainda entram com glúten, né? Tenha em casa também é importante prestar atenção nessas coisas que você divide e sempre fazer a higiene. E aí, uma outra coisa que é importante prestar atenção na sua casa, se ainda entra glúten, é separar todas as suas coisas. Porque se você faz, por exemplo, um bolo sem glúten na mesma batedeira que faz um bolo com glúten, vai cair farelinho. Batedeira é uma coisa que junta muito glúten no motor, naquelas partes que tem borracha. Mesma coisa, liquidificador. Então, aquilo ali fica muito contaminado. É bom você ter os seus. Se é uma coisa que tá difícil para você trocar agora, às vezes está complicado, manda para assistência técnica para fazer uma limpeza geral. E se for, por exemplo, utensílios de plástico, que fica cheio daqueles risquinhos de uso mesmo, né, que você não consegue limpar bem, tirar bem o glúten, é bom jogar fora e trocar. Forno também é um ambiente que contamina muito dentro de casa, um utensílio que contamina muito. E quando está fazendo ali uma lasanha com glúten, aquele glúten se mistura nas gorduras da lasanha, começa a espirrar no forno para tudo que é lado e acaba formando uma crosta. Então é difícil de limpar. E se você for usar um forno assim, você tem que colocar um papel alumínio, enrolar a forma num papel alumínio, às vezes até em dois, para quando você for tirar, você jogar aquele que estava mais por fora, você põe no lixo, lava a mão, e aí pega aquele que ficou ali por dentro para você tirar e comer. E se for fazer a limpeza do forno para eliminar o glúten, para nunca mais cozinhar nada com glúten, ter sossego para fazer suas receitas sem glúten, passa ali um produto
para tirar aquela crosta de gordura, né? Esses produtos específicos para limpar forno e tudo mais. E faz a tripla lavagem, que é uma lavagem que você faz para tirar o glúten dos seus equipamentos em casa, né? E ficar livre de contaminação cruzada. Mas isso é assunto para uma outra aula, eu falo sobre a tripla lavagem. Em casa, é importante separar também na geladeira, né, os seus produtos. É bom você ter, se ainda tem pessoas que comem glúten na sua casa, é bom você ter uma caixa dessas de plástico, sabe, de acrílico, que tem tampa. Aí você coloca as suas coisas ali dentro, margarina, requeijão, né, o seu pão sem glúten, coloca tudo ali dentro. Porque se você for dividir isso com as pessoas que comem glúten, a pessoa vai lá, passa a faca na manteiga e passa dentro do pão, aí volta para a manteiga, volta para o pão, volta para o requeijão, vai ficar tudo cheio de glúten. É impossível você não se contaminar nesse ambiente. Então separa os seus e aí coloca essa caixa tampada, né, para não cair farelo, naquela prateleira mais superior da geladeira, porque aí o risco de cair farelo em cima das suas coisas é menor. Mesma coisa dentro do armário, separa uma porta ali para você, coloca dentro da sua caixa plástica, né, de acrílico, enfim, coloca ali, tampa, deixa suas coisas separadas. Seu pão, suas bolachas, sua farinha, seus temperos, tudo sem glúten separado, para você não se contaminar com essas outras coisas ali do ambiente da sua casa. E aí deixa separado a sua bucha para você lavar, né? Porque se a pessoa lavou ali uma vasilha, um prato que estava cheio de farelo de pão, vai ficar impregnado nessa bucha. Se você passar essa bucha nas suas coisas, já era, ficou cheio de glúten. Ou então também uma coisa muito interessante para fazer até essas pessoas pararem de consumir glúten dentro da sua casa, é separar uma bucha para elas. E separar, se for possível, né, se tivesse possibilidade na sua casa, uma pia, né, para lavar só isso. Porque aí você fica tranquilo com o seu sem glúten. Aí você vai manejando isso da maneira que ficar mais fácil para você em casa. E aí, uma outra coisa que precisa prestar atenção é quando você vai beijar na boca do cônjuge, né, do namorado e tudo mais. Porque, por exemplo, se o meu marido toma cerveja e aí ele vem me dar um beijo, é como se eu estivesse tomando cerveja junto, concorda? A boca tá cheia, a pessoa comeu um pão, a pessoa comeu uma lasanha, comeu um prato de macarrão. Se a pessoa vem te dar um beijo, a boca você vai comer glúten. Não tem como escapar disso. Aí o que dá pra gente fazer em relação a isso? Às vezes você pode pensar, Cláudia, não quero forçar a minha esposa a parar de comer glúten, não acho justo e tudo mais. Enfim, né? Depende do seu relacionamento aí. Então, beleza, a pessoa comeu glúten, bebeu uma cerveja, comeu um pão de alho. O que precisa fazer para você ter segurança, né? E não se contaminar e não continuar aí com vários problemas de saúde. A pessoa vai escovar os dentes, né, para tirar aqueles pedacinhos de glúten que ficaram ali. E a nossa saliva, ela se renova a cada 3 horas. Então, ali, durante esse período, a saliva já se renovou toda, já aquela saliva cheia de glúten já se renovou, né? E aí você fica seguro dessa maneira. Então, se o parceiro, a parceiro, o cônjuge não quer abrir mão disso por enquanto, tá difícil, comeu na rua, então basta tomar esse cuidado que você tá 100% livre. E a última coisa que eu queria trazer é sobre os rótulos, né? Ficar sempre atento aos rótulos dos produtos. Também tem uma aula só sobre rótulos, que é uma aula gigante, só uma explicação sobre rótulos, só sobre isso, que é para uma outra ocasião também. Mas você ficar atento aos rótulos, ler sempre, não contém glúten, tem uma parte de alergênicos que você vai prestar atenção ali, se pode conter trigo, se pode conter aveia, todos aqueles contaminantes, né, que contém glúten. Ficar atento ao rótulo, ligar no saque se ficar em dúvida. Eu queria saber como é que é o processamento e tal. Manda e-mail para aquela empresa, sempre tem ali no rótulo, né, uma maneira de entrar em contato com a empresa. Prestar atenção nisso,
né, em todos os rótulos. E mesmo que você tenha costume de comer esse alimento sempre, prestar atenção, porque pode ser que a empresa mudou, né? Pode ser que tenha mudado a composição desse alimento, então é importante que você preste atenção. E uma outra dúvida que surgiu também nas redes sociais, tudo mais, sobre o uso do micro-ondas. Às vezes no trabalho você usa para esquentar a sua marmita e tudo mais. Então, para evitar contaminação em micro-ondas, o que você pode fazer? Você pode comprar aqueles sacos específicos para aquecimento de alimentos, né? Que costuma vir até o rolo, né? Vende em vários supermercados, várias casas de embalagens, né? Você pode comprar pela internet. E aí costuma vir um rolo, né? Você vai destacando os saquinhos. E aí coloca a sua marmita dentro desse saquinho, amarra e para você ter mais segurança, coloca 2 saquinhos, como eu expliquei lá dos alimentos no forno, né? Coloca a sua marmita dentro de 2 saquinhos. Pode ser aquele saquinho de pão, contanto que seja um saquinho de pão novo, sem glúten. Aquele de papel mesmo, né? Você consegue comprar embalagem fechada. Aí você coloca sua marmita lá dentro, coloca 2 saquinhos. E aí depois que esquentou, o que você faz? Tira a marmita de dentro do micro-ondas. E aí aquele saquinho que estava por fora, você rasga, embola aquilo ali, sem ter contato com o outro saquinho, joga no lixo, vai ali, lava a mão, e aí pega esse outro saquinho que está livre, né, que é o glúten, a contaminação ficou no outro, e aí você joga, tira a sua marmita, come tranquilo, rasga ali o saquinho, e aí você fica tranquilo e pode aquecer a sua comida, né, no trabalho, em viagem, do jeito que for mais fácil para você. E aí você não contamina a sua marmita. Porque se você coloca, geralmente, micro-ondas de trabalho, então, é aquela sujeira. Sei muito bem como é que é. Então, para você evitar esse problema, é só você ter sempre esses saquinhos. Já leva de casa. Já tira do congelador, da geladeira ali, do freezer. Já dentro desse saquinho, põe dentro da térmica. Já fica super prático. À medida que você toma isso como rotina, já fica ali automatizado, já leva dentro do saquinho, já joga o primeiro saquinho fora e tudo mais. Beleza, tranquilamente, come a sua comida quentinha, sem se contaminar com micro-ondas. Beleza? Outra coisa também, assim, que geralmente as cozinhas, as indústrias colocam e que, assim, eu realmente não entendo, mas tem gente que coloca farinha de trigo no brigadeiro, por exemplo, para aumentar o volume, para ficar mais fácil de enrolar. Então, tomar cuidado também com esse tipo de coisa. E torresmo também, às vezes o cozinheiro ali vai fritar um torresmo, passa na farinha de trigo antes, porque aí quando joga no óleo ele espirra menos. Né? E peixe também, às vezes passou ali um pouquinho de farinha de trigo para espirrar menos quando coloca no óleo. Uma outra coisa que eu sei que as pessoas passam na farinha de trigo antes de fritar é aquele alho poró que vai por cima da comida do sushi, por cima ali do ceviche. Então, várias cozinhas orientais colocam esse alho poró na farinha de trigo antes de fritar, porque aí quando joga no óleo, ele espirra menos. Então, tomar bastante cuidado, não comer sem perguntar, sem saber como é que foi feito, fazer ali um interrogatório. E quando estiver perguntando, né, pro cozinheiro, pro garçom, ter paciência, né, e perguntar de forma direta. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é glúten, a maioria das pessoas confunde com lactose, confunde com leite. E assim, a gente também, antes do diagnóstico, eu não tinha a menor noção do que era isso. Então, ter paciência, explicar, né, como é que é. Ah, você usa farinha de trigo na cozinha. Ah, isso assim tem farinha de trigo. Leva algum produto, pede pra ler. Né? Ah, deixa eu ver o rótulo disso aqui, é que eu tenho uma sensibilidade, não posso ter contato. Você me mostra o rótulo e tudo mais. Quanto mais você fizer isso, a partir da segunda vez que você volta lá, já vai ser muito mais fácil. Quando você voltar a terceira vez, vai ser mais fácil ainda. Então, tenha paciência nesse primeiro momento com a pessoa também, que é complicado para a pessoa saber isso, vivenciar isso no dia a dia. E quanto mais a gente levar essa informação para mais pessoas, para mais lugares, mais fácil vai ser pra gente, mais fácil vai ser na segunda vez que você voltar. Se, por exemplo, você chegar num restaurante que já foi um celíaco lá anteriormente, vai ser muito mais fácil para você. Então, ajuda a disseminar essa informação que fica mais fácil para todo mundo. E quando você ri da situação, quando você acha graça, quando você leva isso de uma maneira mais tranquila, mais leve, tudo fica mais fácil. Tudo, as pessoas começam a te conhecer, as pessoas começam a te entender, você começa a frequentar sempre os mesmos lugares, começa a fazer amizade com as pessoas. A vida fica muito mais fácil assim, a gente consegue viver a vida de novo, consegue sair de novo, porque as pessoas começam a te conhecer, começam a saber da sua condição, começam a te atender cada vez melhor. Vamos levar isso de uma maneira leve e de uma maneira mais fácil. Eu tenho certeza que essa é a maneira mais prática de você gerenciar os seus riscos e de você cuidar da sua saúde, tanto física quanto da sua saúde mental, da sua saúde social. Essa é a maneira mais eficaz de você lidar com isso. Estou aberta a dúvidas, pode comentar aqui embaixo, pode tirar suas dúvidas, pode mandar mensagem no meu Instagram. Vou deixar aqui o endereço do Instagram, segue lá, sempre tem dica, sempre tem vídeo.
Sempre mostro o meu dia a dia, como é que eu faço, como é que eu viajo, como é que eu me planejo. Te espero lá, curte aqui esse vídeo, compartilha para chegar a cada vez mais pessoas, para a gente ter uma vida cada vez mais fácil. Deixa seu comentário aqui, deixa seu like e principalmente se inscreve no canal, porque aí você vai receber todas as notificações. Clicando aqui no sininho, você não vai perder nenhuma novidade. Deixa aqui seu comentário, aguarde sua dúvida, fala o que você achou desse vídeo, deixa tema para eu poder falar para você no próximo vídeo, na próxima aula. E te aguardo aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido a aula, por estar aqui compartilhando comigo a vida celíaca, a vida social celíaca. Beleza? Um beijo!